pensamento é um subproduto do espírito, é uma energia, e sendo energia, é algo de natureza física. É uma energia que pode ser convertida em outros tipos de energia quando do processo reencarnatório, ou seja, quando o espírito está ligado ao corpo. É a fonte dos chamados fenômenos paranormais, anímicos, aqueles produzidos pelos sensitivos. Existem os fenômenos objetivos e subjetivos. Os objetivos é quando a mente interfere diretamente na matéria. O pensamento é a energia que pode ser convertida em outros tipos de energia, numa onda ainda indetectável pela nossa tecnologia, porém já existem evidências mais do que suficientes para determinar a sua existência. O mundo espiritual, quando se refere ao pensamento, se refere à força motriz das transformações no mundo espiritual e no mundo físico. É uma energia que seria a mais básica produzida pelo espírito, que daria origem, por exemplo, ao perispírito. Com a ação da nossa mente sobre as partículas do orbe, se forma um chamado corpo semimaterial, que seria o perispírito. É também a origem das construções que aparecem no mundo espiritual, sejam as ideoplastias, que é a manifestação parcialmente física no mundo espiritual do pensamento, como as construções de natureza física mesmo, como os prédios descritos por André Luiz. Todas aquelas construções utilizam a energia do pensamento para se realizarem. Podemos dizer então que seria a energia básica do universo. A coisa mais rápida que nós temos no nosso universo é a luz, que se desloca numa velocidade incrível. Numa velocidade ainda maior, nós temos o pensamento. Uma pesquisa realizada numa universidade queria demonstrar, por exemplo, os limites do pensamento. Um telepata, um sensitivo telepata, foi colocado numa sala e 4 voluntários iriam manter uma comunicação telepática com ele. Um estaria no mesmo campus universitário, o segundo voluntário numa cidade diferente, o terceiro num estado diferente e o quarto estaria num outro continente, no outro país. Numa hora determinada, eles iriam parar em um local, concentrar-se numa imagem que estivessem vendo e transmitiriam esse sinal para o sensitivo, o telepata que fazia parte da experiência. Esse telepata iria se concentrar naquele pensamento recebido e iria fazer um desenho do objeto, da paisagem, de algo que eles estivessem vendo. Foi feita a experiência, na hora marcada cada um deles iria se concentrar e bateria uma fotografia do objeto, da imagem, da paisagem na qual eles estariam se concentrando. No laboratório, ele começou, a cada hora, um dos voluntários, e ele fez então os 4 desenhos. Quando os voluntários retornaram, eles mostraram as fotografias. Então, aquele que estava no campus, na mesma localização, parou junto a um banco de uma praça e verificou um pedaço da paisagem que ele fotografou. E o desenho que o telepata fez correspondeu à imagem que ele estava projetando. A mesma coisa aconteceu com aquele que estava em outra cidade, em outro estado e em outro continente. Ou seja, a distância do objeto de comunicação não fez nenhuma diferença no resultado da experiência. Com isso, eles conceberam que a velocidade do pensamento poderia então ser superior à velocidade da luz. No momento em que você pensasse, esse deslocamento teria acontecido. Então, em termos científicos, como hipótese para explicar uma série de fenômenos, o pensamento já é reconhecido. E com relação ao espiritismo, seria a força motriz das principais construções que a mente pode realizar. É como se o pensamento fosse a energia e a vontade o veículo desta energia. Então podemos dizer que o pensamento é uma coisa só. A qualidade dele, a intensidade dele seriam direcionadas pela vontade. Em termos assim, existe um pensamento hoje na física e na biologia, que seria entender como é que nós aprendemos, como é que a informação entra no nosso cérebro. Porque o que estamos pensando, a pessoa fala assim, o que você está pensando? É o conteúdo da sua mente. Como é que funciona isso? O homem procura entender esses múltiplos significados. Então, diante disso,
verificou-se que no cérebro a informação ela se traduz da mesma maneira no computador com pulsos elétricos. Então a informação objetiva, básica, concreta é dada por estímulos elétricos. Mas a interpretação da informação, o valor da informação, o significado da informação, o sentimento ou emoção associada à informação, na verdade, são conduzidos através da química cerebral. Então, a união dos impulsos elétricos e dos neurotransmissores daria origem, então, ao nosso conteúdo mental. Poderíamos dizer que o pensamento é a energia que surge como subproduto dessa ação. A vontade é aquilo que direciona essa ação. Mas para que aquilo funcione, por exemplo, a intensidade desse pensamento, a força desse pensamento, a de quantidade de energia envolvida, vai ser uma equação dada pela densidade da atenção. Quanto tempo e qual a intensidade que você pode manter um determinado pensamento específico dentro do tempo. Quanto maior a quantidade de tempo e quanto maior a concentração, mais significativamente você iria imprimir um pensamento no cérebro, causando o que eles chamam de plasticidade cerebral. O cérebro iria se transformar e essa informação, essa memória, essa experiência estaria então plasmada no seu cérebro, marcada. Então você aprendeu algo e esse algo mudou você. Então isso seria a densidade da atenção. O entendimento de como se dá, ele falou especificamente vontade, foco e concentração. Você juntando essas três palavrinhas, você colapsaria a onda, ou seja, você criaria alteração neurológica que tornaria esse pensamento real, ou essa vontade real, ou esta informação uma coisa real para você e que marcaria permanentemente o cérebro. Então não seria a palavra certa, não seria força do pensamento, e sim força de vontade. E a vontade está principalmente associada a pensar algo tempo suficiente para marcar o seu cérebro. Eu tenho falado um bocado sobre a força do pensamento, né? E normalmente a gente chama de neuroplasticidade autodirigida. Eu traduzirei o significado. O que é que significa neuroplasticidade autodirigida? Significa exatamente, você pode mudar se quiser. A plasticidade está relacionada a um trabalho de Jeffrey Schwartz, juntamente com outros pesquisadores físicos e biólogos, que mostrou que cada experiência que você vivencia sensorialmente, emocionalmente, mentalmente, modifica o cérebro. Daí o nome plasticidade, neuroplasticidade. O autodirigida significa que o aprendizado e as mudanças não são uma coisa que vem somente de fora para dentro. Por exemplo, acreditava-se que a nossa personalidade surgia com as experiências. Tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, tudo que você comeu, daria origem ao que você é. Jeffrey Schwartz demonstrou que não é somente isso. Existem experiências que são internas, que fazem a modificação dentro de você. Seria a neuroplasticidade autodirigida. Então, determinadas decisões, determinados pensamentos que você pode desenvolver de maneira autônoma também modificam você. Isso seria, então, a mudança mediada pelo seu desejo de mudar. Isso finalmente explicou uma questão do Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? E eu sempre que faço uma palestra, eu faço a pergunta. E aí, gente, o que ele está dizendo? Mudar é fácil ou difícil? Inquestionavelmente, todo mundo responde que é muito difícil. Vamos à resposta dos Espíritos. Então, a pergunta, pode o homem, mediante seus esforços, domar as tendências negativas? Resposta dos Espíritos, sim, mediante um esforço muito insignificante. Espera aí, o que é que significa isso? Que o esforço é nenhum, não é nem insignificante, é muito insignificante, ou seja, mudar é fácil, mas não pode ser. Mas é o que os Espíritos estão dizendo, que é muito, muito fácil. E ele continua, o que vos falta é vontade. Então o problema não é mudar, o problema é a vontade de mudar. E por que isso acontece? Mas peraí, não tem lógica, todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ser feliz. Claro que a gente quer mudar. Será? O Livro dos Espíritos tem a pergunta, que fazer
para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade Evolú disse: conhece-te a ti mesmo. E a gente sempre tem uma certa dificuldade de interpretar isso. Mas Allan Kardec também teve essa dificuldade e ele continua a pergunta. Reconhecemos a sabedoria dessa máxima. A dificuldade está justamente em como alcançar o autoconhecimento. E aí que vem a que eu acho, na minha opinião, uma das mais lindas mensagens da codificação, que é uma mensagem de Santo Agostinho, que começa mais ou menos assim: fazei o que eu fiz quando vivi na Terra. Quando chegar em casa, aí ele começa: analise, avalie. Então ele está usando uma série de palavras que tem por objetivo adquirir compreensão, avaliar o nosso comportamento, aplicar a racionalidade às nossas escolhas. Então lá ele descreve: poucas pessoas lembram da mensagem. Ela tinha que ser meditada, avaliada, introjetada. Se a gente trabalha o que está ali, com certeza a gente passa a ter uma consciência maior do nosso próprio comportamento. O que você está fazendo hoje te leva aonde você quer chegar? Você já parou para pensar se a sua vida está satisfatória? Se os seus relacionamentos estão satisfatórios? Nós estamos num estado de rotinas neurotizantes, tão intenso, que a gente não para nem para pensar na própria vida, né? Para ver, é isso que eu queria mesmo ou não? A gente está correndo tanto que nem pensa, nem avalia as escolhas, os compromissos. Então, onde você quer estar daqui a 5 anos? É onde você está, em algum lugar? Bom, se é naquela direção, o seu comportamento está te levando naquela direção ou não? É isso que propõe Santo Agostinho. Você levar a racionalização, a lógica, ao seu próprio comportamento. Quantas pessoas aplicam a lógica com a maior naturalidade na sua vida profissional e são incapazes de avaliar que o seu comportamento pessoal é aberrante? Por quê? Ah, porque lógica não se mistura com a vida pessoal. Aí quem diz? Uma pessoa certa vez: não, mas esse tipo de comportamento é muito frio. E disse: por quê? Porque é racional. Espera aí, mas quem disse que o oposto de racional é emotivo? O oposto de racional não é emotivo, o oposto de racional é irracional. Emotivo e frio, você pode ser racional e emotivo, ou racional e muito frio. Não são coisas que excluam umas às outras. Aplicar a lógica à sua vida será útil, eficiente e, principalmente, vai lhe apontar um caminho e lhe dar o direcionamento que você tem que assumir para que a sua vida atinja os seus objetivos. Então é uma questão antiga que a gente usa muito nas empresas, mas não consegue aplicar na vida pessoal, né? Metas definidas, objetivos arrojados e, principalmente, ação na direção de onde você quer atingir.